E aí, gente, boa noite para vocês. Estamos aqui mais uma quinta-feira juntos, né, para curtir aí mais uma live. E hoje nosso bate-papo vai ser com a psicóloga Ellen Barbosa. Ela esteve aqui na semana retrasada falando sobre o Outubro Rosa e hoje nós estaremos falando sobre o Novembro Azul. A Ellen, ela tem uma experiência com pessoas que viveram essa situação de câncer, né? Ela já entrou, já está aqui. Deixa eu convidá-la. Aí. Olá, Olá, boa noite. Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem? tudo bem? E Coisa você, já? boa. Como você Tudo está? ótimo, tudo tranquilo. Graças a Deus. É, Eu quero ver com você se você está me Hum, ouvindo bem com esse fone, se tá tranquilo aí para você. tá ótimo. Perfeito. Porque na semana passada eu tive um problema com ele. E aí eu descobri que o Bluetooth do meu notebook, que fica ligado aqui para eu acessar qualquer informação, captou o sinal do fone e nem eu ouvi a menina, né? E nem ela me ouvia. Ficou um troço de doido. Mas eu estou feliz por ter você aqui de novo. Né? Estamos aí uma vez mais para falar de câncer agora, o da próstata, porque você já falou Uhum. muito, muito, muito bem sobre o câncer da mama, sobre a dificuldade que essas mulheres enfrentam. Né? E hoje nós vamos tentar falar um pouquinho sobre os homens, como que funciona, né? Esse tabu aí que ainda existe, né, com relação à prevenção, aos exames de prevenção. E eu quero, uma vez mais, dar um espaço aí para você cumprimentar todo mundo, dar boa noite para quem, né, você achar que é necessário. E para você se apresentar uma vez mais, porque isso é importante, né? Uma pessoa que não assistiu a live do câncer da mama vai câncer da próstata, vai saber quem é a psicóloga Ellen Barbosa. Então, fica muito à vontade. Nossa, é uma pergunta bem de psicólogo, né? Quem é você? Quem sou eu, Jackson? Não sei. Aqui agora sou a Ellen, sou psicóloga, tenho experiência com pacientes oncológicos, LGBT, adolescentes, pessoas com doenças crônicas em geral, entre outras coisas, né? Fiz ali um trabalho de um ano e meio no Instituto Oncológico, em Nova Iguaçu, um trabalho maravilhoso. E é sobre esse trabalho que eu vim falar hoje, né? Sobre a minha experiência com o tratamento do câncer, o tratamento terapêutico, psicoterapêutico de pacientes que estão em tratamento de câncer. Bacana. Ellen, para começar, né, esse nosso bate-papo, eu acho que é importante, né, a gente desenhar um pouco essa situação, né, do homem que se identifica com câncer, como é, né, como é a vivência dessa pessoa. Então, gostaria que você desse aí essa introdução com um panorama geral de como
como é a situação da pessoa que tem que vivenciar isso, né? Então, para isso a gente teria que definir o que que é homem e o que que é câncer. O que que é câncer fica bem mais fácil, né? Por ser uma doença orgânica, então é uma definição bem objetiva. Agora, o que que é homem, de fato? O que que é ser homem? É quem nasceu homem, é quem se tornou homem, é quem nasceu homem e já não é mais homem, mas ainda corre o risco de ter aí um problema na próstata, algo do tipo. Então, depende, né? Depende. Exatamente. E agora, e aí quando você fala do homem cis, né? O homem que nasceu homem e teve ali uma experiência com câncer de próstata, como é que é a vivência dessa pessoa, como costuma ser a vivência dessa pessoa, né? Com o câncer. Uhum. Em geral, é claro que assim, é um panorama bem superficial, né? A vivência de Sim. cada um é muito subjetiva, muito específica. Cada um vai vivenciar isso de uma forma bem diferente. Mas, em geral, os homens eles são provedores da família, né? Financeiramente falando. Então, quando eles são acometidos por uma doença grave ou uma doença incapacitante, mexe muito com a autoestima, com a autoconfiança desse homem, porque na maioria das vezes ele deixa de ser o provedor. Pode Uhum. acontecer dessa pessoa não conseguir trabalhar por conta dessa doença ou de alguma outra, né? E isso pode vir a trazer crise de ansiedade, sintomas depressivos, várias coisas, separação, isolamento, né? Porque a pessoa está acostumada a ir trabalhar, a sair de casa, a ter uma Claro, rotina, claro. a ter uma independência Uhum. financeira e ela passa a ser dependente tanto financeiramente quanto para outras coisas também, quando ela fica Claro. debilitada, doente. E aí é realmente um pouco complicado você mudar de um papel para o outro, um papel que você representou ali a sua vida inteira, de uma hora para outra você tem que ir para o lado oposto, né? Você sempre protegeu e cuidou, você agora vai ter que ser protegido e cuidado. Então é muito difícil para a maioria das pessoas. Claro. Uma coisa não. Uma pergunta bem bacana que você fez é o que é ser homem, né? Bom, quando eu penso na questão do câncer da próstata, ser homem é ser do sexo masculino, né? É o biológico, porque eu não aprofundei nas questões de cirurgia, de troca de sexo, né? Mas, por mais que o homem se veja ou aparente, né, ser uma mulher por fora, por dentro esse organismo, ele é um organismo de sexo masculino. Então a próstata está lá. E ter o cuidado, né, e fazer o exame é muito importante. Fundamental. Então, né, nesse momento é extremamente importante que todo ser do sexo masculino se cuide, para que possa ter uma velhice com mais saúde. E uma outra coisa bem bacana que você trouxe é a questão de você perder a posição de provedor, né? Junto com isso tudo, vem uma série de sintomas que muitas vezes não são oriundos do câncer, mas que estão diretamente ligados a ele, né? Diretamente ligados a ele, sejam eles a depressão, a ansiedade, angústias infinitas, enfim, e aí essa pessoa ela tem essa dificuldade a mais para lidar com as coisas, né, para lidar com a doença, porque ele, dentro do contexto social dele, ele foi deslocado. É assim que funciona mesmo? Você que tem uma vivência maior? Exatamente. É exatamente assim que funciona. E tem toda a questão da masculinidade, né? Que é o tema
da live, né? Por que que isso afeta tanto os homens? Por que que essa dependência temporária de outras pessoas afeta tanto os homens? E aí a gente volta para aquela pergunta: o que que é ser homem? Quando se fala de câncer de próstata, ser homem é ter uma próstata, né? Prevenção do câncer de próstata. Então, todo mundo que tem próstata tem que se cuidar, tem que se prevenir. E aí, mas no geral, o que que é ser homem? Quando você escuta algo do tipo, seja homem, faça tal coisa. Geralmente é pagar coisas, né? Trabalhar, pagar coisas, assumir suas responsabilidades, ser honesto, ser digno. São todas características que atribuem-se aos homens. E isso gera uma pressão muito grande, porque a gente Claro. sabe que nem todo homem tem condições hoje de bancar uma família, por exemplo. Acho que nem 3 homens teriam condições de bancar uma família, que a coisa tá feia, né? O É óleo está verdade. R$ 10. Então, e aí, Verdade. quando é gerada toda essa expectativa em cima dessa pessoa e ela não consegue alcançar essa expectativa, já é um problema assim, secundário, né? Que vem associado ao problema da doença. Então, além de ter que lidar com Claro. a possibilidade, milhares de possibilidades decorrentes da doença, ela ainda tem que lidar com o julgamento das pessoas e com o julgamento dela própria. Com essa questão de eu não sou Exatamente. homem suficiente. Pois é, eu tô até fiz uma pesquisinha rápida aqui e estava dando uma olhada no que significa de fato, verdade, a palavra masculinidade. E você definiu isso tudo muito bem agora, né? É exatamente isso. É o papel que o homem assume dentro da sociedade e que as pessoas esperam dele, esses tipos de comportamento. Agora, quando o homem ele se encontra nessa situação, para além da masculinidade, existem outros fatores que atingem ele que são importantes, velho. A masculinidade a gente sabe que atinge assim fatalmente, né? Até porque as formas de tratar o câncer, sejam elas a operação, a cirurgia, no caso, ou, de tirar parte da próstata, né? Ou de tirar a próstata mesmo, enfim, mexe com essa questão da sexualidade, que é a potência, né? Ele corre o risco de ficar impotente. Não todas as cirurgias vão fazer isso com ele, mas, né, quando ele tem que fazer essa cirurgia na próstata, né, ele não só corre o risco de ficar impotente, como dependendo da idade desse homem, ele perde também a capacidade de gerar filhos. Isso não é uma preocupação tão tamanha, porque, de uma forma geral, esse câncer ele atinge homens mais velhos, né? Homens já mais maduros. Mas não deixa de ser uma perda dessa masculinidade. Para além disso, o que mais o câncer atinge? Em primeiro lugar, antes de você ter uma dúvida, né, um indício de câncer para que seja investigado e tudo, quando você começa a chegar na idade em que você tem que se cuidar, no sentido de procurar um médico para fazer um check-up mesmo, já começa daí o problema, né? Porque aqui a gente está falando da doença e do que ela causa psicologicamente no sujeito. Mas a fantasia do sujeito também tem um poder muito grande. Então, se Verdade. a pessoa, né, se a esposa ou alguém fala, olha, marquei aqui o médico pra gente, né, fazer o tal do exame Isso. da próstata. A pessoa já fantasia que ela vai ser estuprada pelo médico, que o médico vai arrancar o pinto dele fora com próstata e tudo, e tudo mais.
e que ele vai ficar impotente, que não vai conseguir ter uma ereção nunca mais. Tudo fantasias. Isso tudo antes da primeira consulta com o médico. E aí, quando chega na consulta, o médico passa os exames e faz o tal do exame de toque, que também é um tabu muito grande, né? Porque o homem, hoje em dia, Exatamente. ainda não entendeu que o ânus, ele é uma parte do corpo. Só isso. Sim, Não está necessariamente nada exatamente. com orientação sexual. Isso. Então, tem uma fantasia de que ele pode virar gay, como se isso fosse possível, né? Como se alguém virasse gay. E por conta de um exame que ele vai fazer para se prevenir, para ter mais qualidade de vida, para ter mais tempo de vida, para estar com a sua família, para fazer as coisas que ele quer. E aí ele faz o tal do exame, e se o médico pede um outro exame, por exemplo, né? Não, agora eu vou pedir uma tomografia, uma ressonância, algo do tipo. E aí a fantasia já vai longe de novo. E assim, é muito Claro. comum ouvir no consultório pacientes oncológicos dizendo: olha, se eu não ficar broxa, tá bom. E aí a pessoa tem Uhum. menos medo de morrer do que de ficar broxa já. Mas e se você morrer? Ah, não. Se eu morrer, acabou, né? Morreu, acabou, tudo bem. Mas o problema faz essa cara. Olha a cara dele. Jackson. Oi, oi. É sim. Deu LED Você tá aqui? fazendo Travou nada. para você? Não, a sua cara tá travada. Você tá assim. E aí, Ah, é isso. A gente não escuta está falando. muito isso. Está fazendo sentido. É, Isso faz pois é. muito sentido para mim. Desculpa até te interromper. Porque nós, homens, nós temos um sério problema, né? De que infância, adolescência e até mesmo na fase adulta, essa região, né, a região do ânus, a região anal, vamos assim dizer, ela é uma região que, para o homem, é sagrada, né? Tanto que se um outro cara, vamos supor, encosta aqui atrás da gente, numa condução, né? Você já olha para ver se tem espaço, se o cara não está, né? Qual é a tua, meu irmão? Tá pensando o quê? E isso acontece, e por mais que seja muito infantil, né, essa atitude, ela é algo que está dentro da gente, que é intrínseco, É parte da constituição do homem na eu não nossa diria sociedade. exatamente. A sociedade, né, masculina espera esse comportamento. Estou falando dos homens cis, né? Eu não tenho como falar de outro tipo de gênero porque eu não tenho conhecimento para isso, né? Mas quando se trata do ser cis, do homem hétero cis, vamos assim dizer, é uma região complicada. Então, quando você está chegando à idade de, olha, tem que fazer o exame da próstata, né? Tem que fazer o toque retal. Existe a possibilidade de fazer o exame de sangue, o PSA, mas o PSA ele não é suficiente. Pode ser que você esteja com PSA normal e tenha o câncer, pode ser que você esteja com PSA alterado e não tenha o câncer. Então, assim, é uma situação muito delicada. Eu já vi relatos, muitos homens, muitos relatarem, né, depois da primeira vez que fez o exame, caraca, é muito ruim, é muito estranho, é muito constrangedor e tal. E quando a gente pensa na mulher, né, que faz aí o preventivo todo ano, eu não sei como é que vocês fazem, né? Não sei se vocês mesmos, mas todo ano. Mas assim, desde a adolescência, a menina virgem, ela já vai no ginecologista, ela já tem que, né, fazer alguns exames que são constrangedores, enfim, e aprendem a lidar com isso. Eu penso que nós, homens, precisamos nos encorajar a aprender a lidar com isso também. É um exame que é constrangedor? Pode ser, é sim, mas se é necessário, então vamos fazer. Porque é um exame rápido, não passa de um minuto, né?
E aí, quando nós conseguimos ir desconstruindo esses tabus, nós vamos conseguindo lidar melhor com essa situação. Exatamente. Exatamente. E como é que faz para desconstruir isso, né? Uma coisa que uma pessoa de 40 anos, que passou 40 anos ouvindo que ali não pode tocar, que é feio, que não pode, que não. De repente ela se depara com uma situação dessa, em que ela tem que deixar um estranho, né, tocar uma área Exatamente. muito particular ali do corpo dela. E eu acredito que Isso essa aí. coisa da masculinidade em si, ela prejudique muito o homem, né? Porque tem também a coisa do super-homem, do homem que não fica doente, do homem que dá conta de tudo. E o homem é humano, Exatamente. igual todo mundo. O homem que está com Isso. problema no trabalho, problema no casamento, não tem um amigo para conversar. E se for conversar com um amigo, não é bem visto também contar muito as intimidades para ninguém. Então ele acaba segurando tudo como se fosse de ferro. E não vai no médico porque não Exatamente. precisa, porque isso é frescura e lá, 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 lá. Quando vai ver, tá às vezes com vários problemas e não sabe. Vários problemas de saúde, né, orgânicos, como pode desenvolver também muitos transtornos mentais, por conta de Exatamente. querer segurar tudo sozinho, que é muito comum também, né? Com certeza. Uma coisa que a gente está falando, e que eu acho extremamente importante, né, é que existe aí dentro desse contexto todo, né, a questão de assim, algumas vulnerabilidades que existem, né? Então, por exemplo, o homem negro ele tem uma tendência maior ao câncer de próstata. Homens acima de 45 anos já precisam começar a fazer o exame de toque, né? Tem aqui a Paco, o Paco, ele tá dizendo aqui, por que os homens não gostam de fazer o exame, gente? É bom, é bom. Peçam para as namoradas e esposas de vocês fazerem isso no sexo. Vocês vão gostar. É, é, pois é algo que assim varia muito de homem para homem, né? Muitos homens até pedem as esposas, as namoradas, no ato sexual para fazer esse tipo de coisa, mas nem todo homem segue essa regra e sim é um tabu para muitos deles, né? Então eu penso, voltando à linha de raciocínio, que a informação ela hoje ainda é a melhor via para que você consiga, para que você, homem, né, no caso, para que o homem consiga se apropriar desse cuidado que está disponível a ele e que só vai trazer benefícios, né? É muito interessante quando você fala que o homem ele prefere morrer a perder a potência sexual, né? A perder virilidade. Isso também é um dado importante. E uma coisa que preocupa, né? Um item que preocupa nesse ponto, é que o câncer da próstata ele é muito silencioso. Então, quando chega a aparecer os sintomas, ele já está muito avançado. E aí é que reside o Exatamente. problema, né? Exatamente. Então, Então, se você não faz um exame, um acompanhamento regular, corre o risco de você não descobrir, né? E quando você descobre, você tem chance de tratamento. Quando descobre no exatamente. início, todo mundo sabe, né? Qualquer tipo de câncer. Quando é descoberto mais no Sim, início, a chance de ter um tratamento eficaz é muito maior. E quando você tem sim, casos de câncer na família, no caso dos homens, né? Câncer de próstata, como ele é o mais comum entre os homens, quando você tem
qualquer tipo de câncer na sua família, na sua ascendência, seu tio, seu avô, seu pai, né? Você tem uma chance muito maior de desenvolver um câncer de próstata. Então, o acompanhamento ele tem que ser muito mais próximo, muito mais frequente. Mas para isso você tem que ir no médico. Porque aqui eu e Jackson somos psicólogos, né? A gente vai estar aqui te acolhendo para saber como que isso te afetou e como que você pode viver com isso. Mas para você saber, você tem que ir no médico. Se não for no médico, não vai descobrir. Quando descobrir, pode ser tarde demais. Então, quanto mais cedo, melhor. Exatamente. Eu estava lendo hoje e dados da Sociedade Brasileira de Urologia, eu fiz uma colinha aqui, eles vão dizer que 20% dos tumores de próstata, eles são identificados de forma tardia, que 25% desses tumores identificados, né, eles levam ao óbito. Então, assim, é um número bem expressivo. Quando você pensa que o câncer da próstata é o câncer mais comum, né, e que por ano estima-se que 60 mil homens adquirem esse tipo de câncer, 25%, vamos pegar essa população, né, imaginar, 25% de 60 mil pessoas é uma quantidade muito expressiva de óbitos. Então, mais do que nunca, faz necessário essa discussão. E, assim, até para a pessoa que tem dificuldade de ir ao médico, né, de fazer o exame de toque, eu acho que essa pessoa, sim, ela pode e deve procurar ajuda psicológica para que ela possa lidar com isso, né? Porque pode ser algo que esteja disfuncional nela, que esteja atrapalhando dela garantir uma saúde, eu ia falar saúde saudável, mas uma boa saúde. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. É redundância. Uma boa saúde na terceira idade, na velhice dessa pessoa, não é mesmo? Sim. E quando eu falo que nosso, que eu já falei na outra live, né? Mas eu vou acabar falando de novo. O nosso papel nesse campo, ele é fundamental. Porque uma pessoa que acredita que vai passar a ser homossexual porque fez um exame médico, provavelmente ela está cercada de crenças e de fantasias sobre a homossexualidade, ou sobre a medicina, ou sobre o câncer, coisas que podem ser desmistificadas para que ela realmente tenha qualidade de vida. Porque senão ela deixa de fazer esse Claro. exame. E não é só esse exame, né? Ela pode deixar de fazer outras coisas na vida dela. Outras coisas que poderiam trazer qualidade de vida. Se você soubesse a quantidade de coisas que as pessoas atribuem como coisas de gay, né, entre muitas aspas, que deixam de fazer, Uhum. as pessoas deixam de fazer, sabe? Não tomam um. Eu ia fazer uma piada com o presidente, agora melhor não, né? É, não comem determinado tipo de comida, ou não vai para determinado tipo de lugar, sabe? Não vou para praia tal, porque lá tem muito viado. Cara, às vezes a praia é maravilhosa, tá perto, tá acessível, e você prefere ir pro outro lado do país, Uhum. quando você poderia estar tendo muito mais qualidade de vida, tá passeando mais, tá saindo mais, conhecendo mais gente. Por isso que o nosso papel é fundamental, para a gente ajudar a pessoa a entender da onde que essa crença veio, aonde que, em que ponto da vida dela foi feito ela acreditar que ela não poderia fazer aquilo. E não é só coisa de viado, não, Jackson, é coisa de gente rica, por exemplo. Ai, que linda, Uhum. Cleide tá falando pra caramba, linda, Cleide. É coisa de gente rica, por exemplo, né? Eu já ouvi casos de pessoas que não levavam os filhos no shopping porque o shopping era só para quem tinha dinheiro. E aí o filho, né, me Ó. contando e tudo, adulto já, falando, hoje eu vou no shopping até sem dinheiro. Eu vou lá no shopping, eu passeio, eu olho, eu faço nada e vou para casa. Claro. Só pelo prazer de ir. Uhum. Porque na infância
fizeram ele acreditar que pela classe social dele ele não podia frequentar aquele local. Nossa, E é mais ou menos isso. Por você ser homem, você não pode fazer esse exame, né? É um exame. exato. Isso. Pode não ser o mais confortável dos exames, né? Mas é um exame. Nenhum exame é confortável. E uma coisa que me chama a atenção na sua fala, e que é assim, extremamente coerente, é sobre o machismo. Né? É, é, é quase impossível você falar sobre câncer de próstata sem tocar nesse assunto do machismo. O objetivo aqui não é aprofundar, mas entender o quanto esse tipo de comportamento atrapalha na prevenção do câncer. Então, assim, quando você tem, a despeito de ter nascido numa sociedade que ela é machista, né, mas quando você consegue ampliar os horizontes, né, isso é bem bacana. Mas quem não consegue ampliar os horizontes e transpor algumas barreiras do machismo, acaba sucumbindo a ele e a tudo aquilo que ele preconiza. E aí deixa de aproveitar muita coisa por causa de princípios que muitas vezes não têm fundamentação alguma, né? Isso é coisa que alguém criou, que alguém inventou e que colocou como um padrão e que a sociedade, de uma certa forma, segue até hoje. Então, muito do machismo são estigmas que as pessoas precisam estar lidando com aquilo o tempo inteiro, né? Que o homem precisa estar tendo que lidar com aquilo o tempo inteiro. E a mim parece, e isso não é um dado científico, porque eu não conheço pesquisa sobre, mas que quando existe proximidade com determinadas pessoas, e aí, de uma forma geral, a mulher ela faz esse papel muito bem, né? De não, você tem que ir, é só um exame e tal e tal. Quando nós temos essa oportunidade, eu percebo que a tendência é que se aceite essa ideia. Não é 100%, porque existem pessoas, existem homens que ainda têm isso muito, são crenças centrais dele, né? Entendendo por crenças centrais aquilo que constitui, né, que a gente imagina que constitui a personalidade da pessoa. Então, assim, é muito difícil mudar, está enraizado, mas eu percebo que muitos homens hoje eles são salvos pela companheira, pela mulher, porque a mulher ela já tem isso muito mais bem resolvido dentro de si, né? Eu estava assistindo um vídeo de comédia de um desses youtubers, que eu não vou lembrar o nome, porque eu não assisto muito, mas ele estava falando, ele falou, cara, a mulher é resolvida. Se você chega para a mulher e pergunta, você é gay? Você é lésbica? Se ela não for, ela vai falar assim, não, não sou não. E tá tranquilo, né? O homem, se perguntar pro cara que se ele é gay, tá maluco, não sei o quê, né? É aquela coisa toda. Então, vocês já aprenderam a lidar com essas questões de uma forma muito, mas muito superior à nossa. E aí acaba contribuindo de alguma forma para que nós possamos caminhar dentro desse caminho, né, que para alguns de nós é tão difícil. Então, isso tudo que você está falando agora está tudo muito associado ao machismo, exatamente. A mulher, Não é? ela é criada para cuidar dos filhos do homem.
Então, a responsabilidade de Exatamente. convencer o homem a ir ao médico fazer um exame acaba recaindo sobre a mulher. Mais uma responsabilidade, né? Muitas vezes. Por isso que a campanha ela é voltada exclusivamente para o homem, para que ele tome Isso, consciência de que ele é um ser humano adulto e que ele precisa se cuidar. Porque, exatamente. porque senão realmente acaba recaindo sobre a mulher essa responsabilidade também de cuidar desse homem, né? Só que aí tem uma outra Isso, questão. A psicologia, ela é transformação, entre muitas outras coisas. sim, E quando uma pessoa sim, se dispõe a entrar num processo terapêutico, ela se dispõe a se transformar. Nem sempre isso claro. acontece, nem sempre a pessoa está disposta a abrir mão dessas verdades absolutas que ela construiu durante a vida. Por que Sim, que, se eu perguntar para um homem se ele é gay, provavelmente ele vai ficar ofendido? Também tem a ver com machismo, porque exatamente. a homossexualidade, no caso masculina, né, o homem homossexual, ele é visto como uma representação de feminilidade por parte do homem. E essa representação não é bem vista. A feminilidade em si ela não é bem vista. Então, o homem ele tem que ser macho, aparentar ser macho e ter todo esse estereótipo de macho, né, que a gente já conhece. Uhum, Se ele não apresenta isso, ele é gay. Se ele é gay, isso é muito ruim, porque associa-se à imagem da mulher. E a mulher foi feita para quê? Para cuidar, servir. Então, a mulher, isso me inclui também, né? Todas as mulheres. A gente é socializada desde a infância para cuidar. Por isso que a gente vê muita mulher em profissões, na nossa, por exemplo, né? Lá na nossa turma. claro. Pouquíssimos homens, a maioria de mulheres. Enfermagem, você vê muitas mulheres. Fisioterapia, você vê muitas mulheres. Sempre em Isso. posições de cuidar do outro. Professoras, né? A gente vai ver mais professores homens na universidade. Quando se trata de Sim, crianças, ensino fundamental, escola primária, a maior parte é de mulheres. E aí exatamente. tem uma outra questão, né? Se você não está disposto a quebrar esses dogmas e a enxergar as suas verdades e transformar essas verdades, porque por que que você faz desse jeito? Ah, eu faço desse jeito porque meu pai fazia desse jeito, meu avô fazia desse jeito, meu bisavô fazia desse jeito. A própria pessoa não, Isso. não entende, como você mesmo falou, isso acaba sendo meio que osmose, né? A pessoa vai aprendendo por osmose e vai repetindo aquilo. Mas por que que ela vive dessa forma? Nem ela mesma sabe. Quando você se dispõe a questionar a sua própria vivência, a forma como você está fazendo as coisas na sua vida, aí você consegue. Consegue enxergar outras possibilidades. Quando você Sim, sim. não está disposto a quebrar essas verdades, aí não tem conversa. E infelizmente acontece muito, né? Você vai fazer o exame? Não, não vou fazer o exame, senão eu vou virar viado, porque você pode viado, não sei o que, viado, não. Cara, vamos fazer o exame. Aí você já sabe o resultado, né? Pois é. Olha, eu olhei para o relógio agora por curiosidade, já fosse 40. Só falta 10 minutos úteis para a gente bater o nosso papo, né? E, assim, eu penso que todas as pontuações que você trouxe, elas são muito evidentes, né? Elas são, elas nos fazem pensar, na verdade, porque quando você fala que vai depender da ótica com que eu olho, você traz essa responsabilidade para mim. E eu acho que isso é bem bacana, né? Já que o homem ele foi criado, né, foi educado de uma certa forma para ser o provedor, para assumir, para resolver, para fazer. Então, por que nesse momento nós nos encolhemos, nós retrocedemos, nós damos um passo atrás, né? Assumir essa responsabilidade é algo também que nós precisamos é, tomar posse,
né? É, hoje eu estou muito redundante. Eu ia falar outra redundância, eu ia falar, assumir essa responsabilidade é algo que nós temos que assumir. Como assim? Né? Mas Aham, é isso aí. exatamente essa ideia, né? É de você criar a independência. Porque quando você não cria, quando você não toma essa atitude, você acaba sendo um peso para o outro. Né? E esse outro, muitas vezes, né, não necessariamente é aquela pessoa que é o seu companheiro. Então você acaba sendo preso para terceiros, né? Uhum. E aí fica uma situação muito complicada, aí fica uma situação realmente delicada, né? Que é complicado para quem cuida, é complicado para quem é cuidado, né? Então, a prevenção, como nós já falamos, né, durante a live inteira, ela de fato se torna o melhor caminho, a melhor opção que um homem possa fazer, independente de qual caminho, né, das pedras que existem no caminho pelo qual ele vai passar. Né? Tem que fazer o exame, que assim seja. Né? Tem que fazer o exame de toque, que é importante, vamos fazer. Porque isso não vai minimizar a minha masculinidade, nem a de quem quer que seja. Né? O homem cis vai continuar sendo cis, aquele que é do sexo masculino, mas cujo gênero não se identifica, vai continuar também, né? Mas todos com saúde, pelo menos nessa área e nesse aspecto. Sim, Né? nada muda, nada muda. A única coisa que muda é, se você ficar doente, aí você vai ficar dependente de outra pessoa. Exatamente. Então, o que que é mais constrangedor, né? Você ir lá uma vez no ano no médico e fazer o tal do temido exame, que é com o médico, né? Não é com a sua vizinha, ou você ter que, né, depender de outras pessoas para diversas coisas do seu dia a dia, do seu Uhum. cotidiano, que é uma coisa que também pode não acontecer. Você pode nunca fazer o exame, nunca ter câncer de próstata e nunca ter problema nenhum de saúde e morrer com 100 anos. Exatamente. Mas hoje em dia a gente não tem mais a necessidade de contar com a sorte. A ciência já avançou a ponto da gente não precisar contar com a sorte. Você Exatamente. pode ter sorte. Assim, não, tive muita sorte, que eu não tive nada, sempre comi de tudo, nunca tive diabetes e nem nada. Mas não precisa contar com a sorte. Você pode ir ali fazer um exame de sangue para ver sua glicose, um exame de próstata para ver sua próstata se está direitinha, né? Exatamente. Exatamente. Então por que não? E eu acho que esse apelo ele é o mais importante de todos. Né? Eu vou te confessar que eu tenho hoje uma preocupação além com esses homens que hoje eles não se veem como homens, são homossexuais, e aí, né, entra, quando entra essa questão de gênero, são muitas nomenclaturas, e eu não quero me perder aqui, mas são pessoas que socialmente elas são desrespeitadas muitas vezes. Então, elas já criam uma certa resistência de procurar o atendimento médico, porque muitas vezes é uma pessoa do sexo masculino, né? Então, é uma pessoa que vai ter a próstata, mas que externamente ela é uma pessoa do sexo feminino. Então, é alguém que tomou hormônio, que hoje tem seio, e alguns, vamos colocar homens, né? Se você olhar para eles, homens que passaram por esse processo, você vê uma mulher, você não vê um homem. Né? É Porque difícil é de você fato uma identificar. mulher, só que tem próstata, né? É E de tem que se fato, prevenir também. exatamente isso. E aí, quando chega lá, né, a Maria, que se vê como Maria, que se sente como Maria, mas que foi registrada como João porque é masculino, né? É chamada de João,
Ah, o João, vem cá, e levanta uma mulher e vai. Isso é muito constrangedor. E, assim, como psicólogo, nós entendemos, ou procuramos pelo menos entender esse sofrimento e nos solidarizamos. Essa é a palavra certa? Bom, se não for. É, mas é preciso enfrentar esse desafio também, porque hoje as Mas pessoas ainda não criaram uma ideia social, né, de respeito, muitas vezes. Não tem. Muitos lugares não vão seguir essas regras direitinho. Então, essas pessoas elas vão passar, né, para além do exame, que muitas vezes é constrangedor para muita gente, ela ainda tem esse constrangimento para passar. Mas eu gostaria de encorajá-los a, ainda assim, né, enfrentar mais esse constrangimento que possivelmente vai ocorrer em nome da saúde, em a nome questão é do que bem-estar. a Maria, ela não vai no posto de saúde. Ela não vai procurar a Isso. unidade básica, ela não vai procurar atenção primária, porque a Maria provavelmente ela vai estar trabalhando 3 vezes mais do que a gente, porque ela não consegue. Isso aí já é um papo para outra conversa, Outra porque live. rende muito já, rende muito. Mas assim, ela já sofre muito preconceito o dia inteiro, o tempo inteiro, então dificilmente ela vai procurar um médico, porque o corpo dela é um corpo indesejado na sociedade. Então, quando ela entra ali e ela pede que examinem o corpo dela, e quando chega lá ela por acaso tem um pênis e uma próstata, né? É toda uma questão com a sociedade em si e com a Maria, né? Porque ela já sofreu muito por conta daquilo. Provavelmente ela vai chegar no hospital Hum. já numa situação de emergência, num pronto-socorro. É quando ela Uhum. vai dar entrada num dispositivo de saúde. Uhum. Então, realmente, dificilmente a Maria, que nasceu homem, mas hoje é mulher, vai ter condições de ir, de estar fazendo um exame. E a gente, eu acho que é até um pouco pretensioso da nossa parte pedir que ela faça isso. Porque para o homem é meio que obrigatório, apesar de ser constrangedor. Para ela já é abaixo do humilhante, assim, dependendo do local, dos profissionais que estejam lá. Mas aí é aquilo, também está contando com a sorte. A coisa é muito complicada para pessoas trans no Brasil ainda, né? Principalmente para mulheres trans. E aí, Mas ó, então, qual seria? Desculpa, pode falar. não, o fotógrafo aqui falou. Vai muito além do consultório. A homofobia está enraizada na sociedade por um todo, inclusive nos locais onde ela deveria ser acolhida. E é exatamente isso. Acolhida. Exatamente. É Mas exatamente então, isso, infelizmente. se existe toda essa complicação, né? Como nós orientamos essa pessoa? Qual é a melhor orientação, então, que nós poderíamos dar a essa pessoa que precisa? Ela precisa de cuidado, né? Como que nós faríamos isso? Ah, eu, particularmente, eu conversaria com a pessoa e pediria para ela procurar um Uhum. coletivo LGBT, que geralmente eles têm umas instruções mais específicas do que a gente que tem um trabalho mais generalista, né? Eu trabalho com pessoas Uhum. LGBT, mas não com questões tão específicas de saúde da população Uhum. LGBT. Eu trabalho com saúde mental. Sim. Então, assim, tem esses coletivos onde eles informam, né, e tem à disposição psicólogos, médicos, fisioterapeutas, profissionais de saúde em geral. Claro que não é um hospital Bacana. geral, uma mega clínica com todas as especialidades, mas eles vão saber informar, por exemplo, onde que essa pessoa pode ir fazer esse exame com segurança, com tranquilidade, Uhum. né? Claro. Então, assim, eu não vou citar nenhum, mas existem muitos coletivos no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outros estados, que podem orientar essas pessoas para fazerem as coisas que elas precisam, né? Inclusive, eles também oferecem
orientação de carreira, né? É, coisa de currículo, para fazer currículo. Várias paradas, várias paradas. Olha que interessante. Eu penso que todo caminho, né, que a pessoa puder percorrer, que leve à saúde, é importante. Então, sim, tem esses centros, né? Como que você falou? Qual é o nome? Não é centro, Hum? não, é uma outra palavra. Você falou outra Coletivo. palavra, não? Coletivo. Então, se existe esse coletivo, gente, procurem. Procurem os coletivos, mas não deixe de cuidar da saúde, né? Porque para uma população tão estigmatizada, tão sofredora, né, eu imagino como que não seja o tratamento dessa doença para elas. Então, assim, cuide, 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 cuide. Precisar, homens que precisem de ajuda psicológica, né? Eu vou estar deixando lá os contatos da psicóloga Ellen, né? Tem os meus contatos, nós fazemos avaliação, encaminhamos se necessário for, né? Para você que faz parte da população LGBT, a Ellen trabalha com essa população, então ela tem experiência, pode ajudar, mas não deixe de procurar ajuda, né? Seja por um caminho ou por outro, nós precisamos conseguir que vocês tenham acesso à saúde para que vocês se cuidem da forma necessária e não sofram um mal pior que mata tanta gente, mata tantos homens, né? Assim, que não precisaria, porque por um outro lado é um câncer que, assim como todo câncer, né, se conseguir o tratamento no início, você tem umas, assim, eu vi que são 90% às vezes de chance de recuperação, 90, 95%, é uma probabilidade muito grande de se recuperar. Então, é importante. Ellen, 5 minutos que nós temos. Então, eu Ai, vou te que dar ótimo. aí 2, 3 minutos para você fazer suas considerações, ler, se você quiser ler comentário, não tem problema, é seu. Use o seu tempo como você preferir. O colega está perguntando se nós achamos que a publicidade já deveria estar abordando em suas propagandas mais gêneros nas campanhas de prevenção também. Sim, com certeza. E não é só isso, né? Tem o câncer de mama também, pelo qual as mulheres trans podem passar, os homens trans podem passar. É uma coisa que está todo mundo sujeito a isso, né? E Exatamente. as propagandas, elas deveriam, sim, estar abordando mais gêneros em suas campanhas em geral, não só nas campanhas de saúde, né? Na E, representatividade em geral. Porque quando você olha em volta. Ai, já estou voltando para o papo de gênero de novo. Quando não, você é de um jeito e você olha em volta e ninguém é parecido com você, você se sente um extraterrestre. E automaticamente você passa a ser errado no mundo. E principalmente se toda uma sociedade te olha como se você fosse errado, te trata como se fosse errado e te exclui. Se você já vem sendo excluído por muito tempo, né, você acaba acreditando que você está errado e que você merece ser excluído. Quando, na verdade, o que está acontecendo é que o sistema é cruel. É cruel com você, que é homem, que tem toda uma pressão. Comigo, que sou mulher, que sou criada para cuidar dos outros e acaba não cuidando de mim, por exemplo. Entre, entre outras coisas que, né, não vamos entrar em detalhes. A sociedade, o sistema, ele é muito cruel. Então, se você puder evitar ficar doente, já ajuda, né? A gente já tem sofrimento suficiente nesse país para a gente arrumar a doença. Vamos procurar evitar, né? exatamente.
Olha, Ellen, quero te agradecer imensamente, imensamente, sabe? Fazer live com você é uma experiência invulgar. E, assim, você trata dos assuntos e, pelo menos para mim, a mim parece que as coisas se tornam tão mais fáceis quando você explica. Fica tão simples de entender. Que fofo. Então, eu Obrigada. quero te agradecer. Eu espero que as pessoas, né, que vão assistir esse vídeo, essa live, elas possam encontrar aí, né, é, uma orientação e que elas possam, a partir daí, procurar de fato, né, cuidar da sua saúde. Nós estamos num mês onde o contexto é esse, né, é o câncer da próstata, mas nós sabemos que tanto o câncer da próstata, quanto o câncer da mama, quanto o suicídio, todos são temas que perduram o ano inteiro e que muitas pessoas precisam, sim, de acompanhamento psicológico, psiquiátrico às vezes, neurológico. Então, assim, nem todo mundo precisa, mas existe quem precisa. Então, que essas pessoas possam se sentir encorajadas também a estar se apostando desses espaços, né, da capacidade desses profissionais, para que a vida delas possa ser melhor. Né? Agradeço a presença de todo mundo que participou. Cleide, ótima live. Né? Muito obrigado, Cleide. Está parabenizando a Ellen aí, a Ai, Cleide. Né? obrigada, Cleide, linda. E isso. Muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por você Eu disponibilizar o que seu tempo. agradeço. Vai fazer o E exame. tenha uma Vamos ótima. ocupar os E, dispositivos de saúde, tá? Que é nosso direito, o SUS e tá aí. Vamos lá, tá, gente? Tá bom, Jack? Vai lá. ótima. Com certeza, com certeza. Ótima noite para você. Fica muito bem. Beijo enorme. Tchau, Tchau, tchau. tchau.